Professor Marcos Errar, muito bem-vindo aqui. E já lhe dou as boas-vindas ao canal Direito Civil Brasileiro. E já lhe deixo com a palavra para, pelo menos, você já começar aquele boa tarde, assim, essa LGPD no horário do almoço, né? Pois é, meu cara. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Eu preciso dar os parabéns pelos trabalhos que você faz nesse canal. Eu acho que é um serviço de utilidade pública, principalmente num contexto desse. Eu acho que todo mundo ontem, de alguma maneira, foi pego de surpresa. Acho que foram tantas idas e vindas, Rodrigo, em relação ao LGPD, que já tinha um pessoal dizendo assim, eu vou deixar isso de lado, quando resolverem, aí eu vou me preocupar com o assunto. E esse foi o erro de muita gente. Porque, para a gente começar essa conversa, eu queria que você lembrasse aí na memória leis importantes que entraram em vigor recentemente e qual é a média de vacatio legis que o Congresso Nacional costuma estabelecer. Vamos pegar os últimos dois códigos, o Código de Processo Civil, 2015, o Código Civil, em 2002. A gente tem leis super complexas, o Código Civil, por exemplo, com mais de 2.000 artigos, e um prazo de vacatio legis de 1 ano. Eis que nós estamos em agosto de 2018, e aí é editada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, com uma vigência inicial, Rodrigo, um vacatio legis inicial, melhor dizendo, de 18 meses. Acho que antes da gente tratar disso, a pergunta é, por que o Brasil precisa de uma lei de proteção de dados, meu amigo? Eu acho que, para quem está aí almoçando nesse horário e está dando uma olhadinha na nossa conversa, a gente tem que entender o seguinte, a nova economia é baseada na utilização dos dados. Você tem os maiores players do mundo, a União Europeia, os Estados Unidos, alguns estados, com legislação específica para tratar do assunto. Se o Brasil quer se inserir nesse mercado global, ele precisa ter um marco regulatório específico. E a gente está muito atrasado nesse ponto. A primeira legislação europeia é de 95, tá? E se a gente vai olhar, em 95 a gente está começando a usar a internet comercialmente no Brasil. O marco civil da internet no Brasil só surge em 2014, Rodrigo. Tá? E aí, veja, a gente demora de 14 a 18 para a gente consolidar uma lei de proteção de dados que coincide mais ou menos com a nova lei europeia. Mas, se em agosto de 18 a lei foi criada, logo depois, em dezembro, vem uma medida provisória. Por que vem uma medida provisória, Rodrigo? Porque quando a lei foi criada, ela estabeleceu a necessidade de a gente ter um órgão de fiscalização, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso você está falando de que ano? Falando de 2018, né? Estou falando 18. Está falando da a lei, na verdade, é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Você está falando aí de dezembro de 2018, no caso. Isso, mas o que acontece? Quando a lei é publicada, a primeira versão dela, ela tem um veto significativo. Porque o Congresso criou um ente para fiscalizar o tratamento de dados no Brasil. E se discutia, e a presidência da República na época dizia o seguinte, olha, tem vista de iniciativa. Se você vai criar um órgão de fiscalização, quem tem que fazer isso é o Executivo e não o Legislativo. E aí, o que é que se colocava naquela época? Olha, a lei apareceu em agosto de 18, nós vetamos a parte da Autoridade de Proteção de Dados, porque só por uma questão formal, mas assim que possível a gente vai restabelecê-la. Demorou de agosto a dezembro, 27 de dezembro de 18, Rodrigo. Último dia útil do governo. O governo estava acabando, tá? E aí saiu uma MP que faz duas coisas. Primeiro, ela restabelece a autoridade de dados e, por conta desse período de atraso, ela pega o vacatio legis, que era de 18 meses, e coloca para 24 meses, tá? Mas aí a gente já tem uma coisa que é rara no Brasil. Em vez de a gente ter a lei entrando em vigor ao mesmo tempo, integralmente, a partir de dezembro de 2018, se começou a discutir um fatiamento dessa lei em relação à vigência. Então, a lei é de agosto de 18 e em dezembro de 18 entram em vigor os artigos que tratam de dois temas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho, que vai ajudar nesse trabalho. Qual era a ideia? Eu vou deixar logo a autoridade funcionando, ela vai preparar os regulamentos, enquanto o resto da lei está no vacatio legis, para quando a lei finalmente entrar em vigor, a gente já ter os regulamentos prontos. E, Rodrigo, se você der um passeio pela LGPD, você vai ver que tem vários dispositivos que vão precisar de regulamentação. E regulamentação de todo tipo, do tipo de como calcular o valor das multas, de como estabelecer obrigações de segurança para alguns setores específicos e aí por diante. Tá? E aí a gente começa o ano de 19 sabendo o seguinte, olha,
Antes, a gente tem que se preparar, porque em agosto de 2020, mais precisamente 14 de agosto de 2020, isso acabou de acontecer, tá? Nós vamos ter que estar prontos para a entrada em vigor da LGPD. Muito bem, Rodrigo. Aí veio a pandemia. E começou o movimento dizendo o seguinte, olha, a gente foi pego de surpresa pela Covid, a gente está cheio de dificuldades agora, a crise econômica está assolando, e a gente ainda tem que se preparar para a entrada em vigor da LGPD, a gente precisa rever isso. A primeira norma, Rodrigo, que trata do assunto é o nosso famoso RJET. Sim. Se a gente vai para o RJET, que é a Lei 14.010, e a lei é de junho, o que é que o RJET fez? Ele fez outro fatiamento na lei. Dezembro, a Autoridade Nacional de Dados entrou em vigor, dezembro de 18, tá? E quando foi agora em junho, disseram assim, ó, a lei entra em vigor em agosto, menos na parte das multas administrativas. Nesse momento de crise, isso não é razoável, vamos deixar essas multas administrativas para 1º de agosto de 2021, ou seja, eles jogaram um ano para frente, basicamente. Tá? Uma parte da lei, né? Mais só uma vez, o artigo 52, 53 e 54, que são os artigos que tratam basicamente de multas, tá? E de imposição de sanções administrativas. Aí, veja, Dia dos Namorados desse ano. Sai publicada a lei e aí as pessoas me perguntam, Marcos, quando é que a LGPD vai entrar em vigor? E eu explico. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já tem previsão valendo. A aplicação do resto da lei vai ser em agosto de 2020. Mas as sanções administrativas em agosto de 21. Tá? Só que as pessoas diziam assim, engraçado, você está dizendo que a Autoridade de Proteção de Dados já está em vigor, cadê ela? Aí está o problema. A lei entrou em vigor, Rodrigo, mas o governo federal nunca estabeleceu a estrutura da Autoridade de Proteção de Dados. E, ao contrário da gente está acostumado a falar de Anatel, de ANS, que tem uma estrutura de agência reguladora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nesse primeiro momento, é um órgão vinculado à Presidência da República. Ela não tem a autonomia que tem as outras agências reguladoras. E a ideia é que, nesse primeiro momento, ela começaria assim, e mais para frente ela teria um status parecido com as demais agências reguladoras. Tá? E aí, muito bem, mês de junho terminou, e aí a gente, quando chega no mês de julho, a gente recebe uma nova medida provisória. A medida provisória 959. O que é que essa medida provisória fez? Primeiro que eu demorei para achar onde é que estava o tratamento da LGPD nela, porque ela é uma MP que trata de outros assuntos, ela trata de auxílio emergencial. E no final dela, Rodrigo, na última linha, tem mais ou menos assim, olha, sabe a LGPD, que ia entrar em vigor dia 14 de agosto de 2020? Pois é, ela agora entra em vigor dia 3 de maio de 21. Tá? Então certo. Você veja, para quem se perdeu no tempo, volte para 2018. Nós estamos no mês de agosto de 18. Eu ia esperar 18 meses para ela entrar em vigor. No mesmo ano, em dezembro, esses 18 meses viraram 24. Quando a gente chega neste ano, o prazo de agosto de 2020 passa para maio de 2021 em relação ao texto integral da lei e para agosto de 21 em relação às punições. Tá? E qual é o problema? É que essa última alteração que eu mencionei para vocês, da MP 959, ela foi estabelecida por medida provisória. E a medida provisória, pelo artigo 62 da Constituição, tem um prazo para produzir os seus efeitos e ela necessita de confirmação pelo Congresso Nacional. O prazo para você confirmar essa MP terminou ontem. E o que é que aconteceu nessa semana no Congresso, os últimos capítulos da LGPD, Rodrigo? A MP é editada pela Presidência da República, chega no Congresso pela Câmara dos Deputados, e na Câmara dos Deputados o pessoal diz assim, olha, a MP está dizendo que a lei vai entrar em vigor no dia 3 de maio, mas está muito longe. Vamos trazer esse prazo para 31 de dezembro. Eu fui dormir de terça para quarta dessa semana, hoje é quinta, com a seguinte notícia. Câmara dos Deputados altera o prazo de vigência da LGPD e ela entrará em vigor no dia 31 de dezembro de 2020 desse ano. Isso foi de terça para quarta. De terça para quarta. 25, 26. 25, 26. Aí, de 26 para 27, final da tarde, a notícia é o seguinte, olha,
O projeto saiu da Câmara, foi para o Senado Federal e o Senado resolveu retirar da MP o dispositivo que mudava o prazo de vacatio legis. E o que é que acontece? Esse projeto agora segue para a presidência porque é uma lei de conversão. Então, no processo legislativo, eu tenho uma MP que foi editada, ela foi para o Congresso aprova ela com alterações. Que alteração? Ele retira do projeto a modificação, a vigência da LGPD. Só que olha que loucura. Antes da alteração que o presidente fez na medida provisória, o prazo de entrada em vigor era 14 de agosto. Quando o Senado ontem decide retirar a modificação do prazo, 14 de agosto já passou. E aí, as primeiras notícias que saíram na imprensa eram mais ou menos assim: olha, se o Senado disse que não é para mudar a LGPD, vamos olhar para o texto anterior dela. E o texto manda entrar em vigor 14 de agosto. Como ontem era 27, 26, as pessoas diziam assim: ela vai entrar em vigor hoje, dia 27. Porque era o 14 de antes ali. Porque se referia ao período anterior. Em boa hora, a consultoria do Senado soltou uma nota, tá? E lembrando a todo mundo do disposto na Constituição. Eu até separei o dispositivo para ler para vocês. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, se alguém quiser procurar, é MP 959. Qual é o artigo que você está lendo agora? Eu estou lendo o artigo 62 da Constituição, no parágrafo 12. Tá? Certo. E ele vai dizer o seguinte, que se o texto da MP for alterado, a MP, o texto dela, a MP, vai continuar integralmente em vigor até que seja sancionada a lei de conversão ou ela seja vetada. Tá? E aí você vai me perguntar assim: Marcos, essa lei de conversão já existe? Não. O projeto foi aprovado ontem no Congresso, em caráter definitivo, e ele agora precisa ser enviado para o presidente. O que é que o presidente pode fazer? Ele pode vetar o projeto ou ele pode publicar o projeto sancionando. Só que o que ele vai receber, Rodrigo, não tem nenhuma referência LGPD, porque a referência LGPD foi retirada no Congresso, tá certo? E aí, qual foi o entendimento que o Senado estabeleceu ontem? Olha, no dia que o presidente da República sancionar a lei que converteu a medida provisória 959, automaticamente a LGPD vai entrar em vigor. Depois de tanto prazo, tá? Era 18 meses, 24 meses, era 3 de maio, era 1º de agosto. A gente agora se pergunta qual é o prazo. E a resposta é: no dia da publicação da lei de conversão, da MP 959. Marcos, quando é que vai ser isso? A gente não sabe ainda. Tá? Aí as pessoas perguntam assim: será que o governo vai aprontar outra medida provisória? Será que ele vai tentar prorrogar esse prazo de novo? A gente tem uma pista na data de ontem também. O governo federal reagiu muito rápido. Logo após o anúncio da retirada da mudança do prazo pelo Senado, foi editado um decreto. E esse decreto estabelece a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse decreto foi publicado hoje, Rodrigo. Eu estou com o número dele aqui para quem quiser acompanhar. É o decreto... Aqui também, curiosidade, para ver o decreto 10.474, não é isso? Exatamente. 10.474. Ele é do dia 26, mas foi publicado no Diário Oficial de hoje. Eu estou vendo aqui o nosso colega Vinícius perguntando assim: será que vai vir outra MP? Olha, eu não coloco a minha mão no fogo, Vinícius. Tá certo? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: eu fui uma das pessoas que criticou bastante essa prorrogação sucessiva de prazos. Eu acho inconcebível você ter uma lei que está há mais de 24 meses aguardando para entrar em vigor e ainda com a possibilidade de postergação da incidência de sanções para 36 meses. Nenhuma outra lei na história recente desse país demorou tanto tempo para entrar em vigor. Isso não se justifica em nenhum dos critérios que a gente comumente utiliza em processo legislativo. Tá? Mas o fato, Rodrigo, é que quando a gente começou essas regras de distanciamento social e essa pandemia, se começou a utilizar a tecnologia de modo muito intenso para poder tentar mapear o que estava acontecendo em relação à contaminação pelo coronavírus. Sim, e aí entrou na pauta geral de todo mundo a preocupação com a utilização de dados pessoais. Com a intimidade e a privacidade das pessoas. Eu acho importante, primeiro, a pergunta, a nossa
esse nosso encontro aqui se dá em razão daquela pergunta que eu lhe fiz ainda agora há pouco por telefone, que acabou se transformando numa live e num ambiente público para todo mundo participar. Eu estou vendo aqui que muita gente está participando. Aliás, eu queria já mandar um abraço para a nossa queridíssima amiga, professora Carla Moutinho, que está conosco aqui ao vivo. O professor Marcos Catalã também está nos acompanhando. O professor Alexandre Barbosa também já passou aqui, deu um tchau para a gente. Grandes amigos. Jonábio, que eu estou vendo aqui, que está participando aqui também da nossa live aqui. Um grande amigo professor. Aliás, esse é um assunto que chama a atenção de muita gente, mas eu acho que a gente estava tão ansioso para responder a pergunta, né? A LGPD está ou não em vigor? Porque, afinal de contas, foi exatamente essa a pergunta que eu lhe fiz hoje pela manhã. Eu estava confuso ontem, quando eu liguei, aliás, abri a imprensa especializada, a empresa disse que a LGPD entrou em vigor, né? Dizia, né? Estou vendo aqui, Luciana Dadalto também acabou de entrar aqui conosco também, está mandando um excelente abraço, um abraço para você também, Luciana. E agora a pergunta já está respondida, digamos assim, a LGPD não está em vigor. Ainda não está em vigor, salvo no que se refere à Autoridade de Proteção de Dados e ao Conselho Nacional de Proteção de Dados. A gente tem que entender que essa lei está fatiada, ela tem módulos. O primeiro módulo está em vigor. Está em vigor desde 2018. Isso, desde o começo. O segundo módulo... O segundo é a parte, é o que sobra da lei menos as sanções. O que sobra da lei menos as sanções, estamos esperando a lei de conversão da MP 959. As sanções... Pode acontecer a qualquer momento, no caso, né? Nos próximos 30 dias, o presidente recebeu, exemplo, né? Ele pode fazer isso. Motivo pelo qual você acha que pode até haver uma nova MP, como disse ainda agora há pouco Vinícius também, né? Pode haver uma nova MP para corrigir isso, até mesmo para criar a mesma lógica do RJET, né? Do regime transitório também, né? A lógica do RJET era esperar mais um pouco, principalmente a questão relativa às sanções, né? Mas eu estou dizendo isso tudo, para voltar um pouquinho num ponto que eu acho que a gente precisa deixar esclarecido aqui na nossa conversa, que é o seguinte: hoje nós tivemos a edição, hoje, dia 27, na verdade está datado de ontem, né? 26 de agosto de 2020, a edição do decreto 10.474, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Isso. Então, acho que são duas questões aqui que a gente precisa trabalhar, Márcio, também até para ajudar todo mundo. Primeiro é o seguinte: afinal de contas, qual é mesmo a importância que tem grande? Por que a gente para tanto para analisar a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acho que isso é um ponto que é importantíssimo até para as pessoas entenderem bem aonde está a importância gigantesca da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente para todos nós que trabalhamos com direito civil, direitos da personalidade, propriedade, mesmo a parte do direito de propriedade tem uma influência grande nessa etapa aqui, né? Nós sabemos que nós temos conceitos novos sobre bens também, né? Os bens digitais, de toda forma, perpassam aqui pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, são duas questões que eu queria que você também comentasse, até para que todo mundo possa ter essa informação bem pronta na mão, que é a importância da lei, né? E depois, o objeto e importância da lei, e depois o que é a tal Agência Nacional de Proteção... Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que tem a ver ali, como você disse, com aquele formato das agências que a gente já tem em andamento no Brasil. Acho que esses dois pontos são importantes para a gente também. Vamos lá. Primeiro, um esclarecimento que eu acho que é essencial. A LGPD não vale só para o mundo digital. A LGPD vale para todo mundo que, de alguma forma, faz tratamento de dados. O que é tratamento de dados? É pegar informações das pessoas, manipulá-las e utilizá-las nos seus interesses. E aqui eu estou tratando de nome, telefone, RG, CPF, aquele famoso cadastro que as pessoas fazem quando chegam na farmácia, numa loja, em qualquer lugar. A gente tem que entender que a gente vive um momento da nova economia onde a gente tem serviços que parecem ser de graça. Você não paga nada para consultar o navegador no seu computador, para saber para onde é que você vai, para você utilizar determinadas contas de e-mail, para você estar aqui no Instagram, como a gente está, para poder utilizar as redes sociais. Só que acontece que você está tendo seus hábitos de consumo, seus hábitos de utilização captados, parametrizados e vendidos para algumas pessoas. E a gente estava diante de uma lacuna legislativa. Quando eu olho para a LGPD, eu entendo o seguinte: olha, quem é que pode usar os meus dados por quanto tempo? Será que eu posso exigir que ele preste contas do que ele está fazendo, que ele faça uma correção das informações?
Então, a gente vai ter agora um marco regulatório que vai servir como se fosse um ponto de encontro de uma série de leis que protegiam a privacidade da gente, que são editadas há muitos anos. A Constituição, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Rodrigo, tem colegas meus que dizem que a LGPD é um verdadeiro CDC 2.0. Porque se a gente vive numa economia digital, meu caro, se a gente vive hoje num modelo onde esse compartilhamento de informações é o que dá dinheiro para grande parte dos players no mercado, a LGPD vem colocar um limite para isso. Primeiro, ela vem esclarecer que nós somos os titulares dos dados. E, enquanto titulares, o nosso consentimento é necessário para você usar, para você compartilhar os dados com outra pessoa. E o tempo que o outro vai ficar utilizando as suas informações depende do seu consentimento, da sua autorização. E a LGPD não vem só para o mercado de consumo privado. Existe um capítulo inteiro sobre o uso de dados pelo poder público. Sim. E nesse momento de pandemia, de criação de aplicativos para rastrear pessoas, você tem um marco regulatório para definir quais são os limites dessa atuação, sobretudo o que vai acontecer com esses dados depois que a pandemia terminar, eu acho que é algo essencial. Tá? Por que as pessoas se ressentem tanto da LGPD? Porque você vai precisar estabelecer no escritório de advocacia, numa academia de ginástica, numa escola, numa empresa de comércio eletrônico, uma estrutura. Uma estrutura de uma pessoa específica para atender quem precisa de informações sobre os seus dados. Uma estrutura para garantir a segurança dessa informação. Você vai precisar reformular, por exemplo, os sites para você deixar clara a política de privacidade do site e que tipo de informação ele vai utilizar. E você não consegue fazer isso, Rodrigo, de uma hora para outra. E nos nossos escritórios de advocacia, né? Não vamos esquecer disso, né? Olha a quantidade de dados que os advogados normalmente guardam, né? E dados sensíveis, Rodrigo. Dados sensíveis demais, né? É um assunto que é de grande importância para a advocacia brasileira, inclusive, também. Né? Perfeito. E aí, veja, a lei vem organizar isso. Quais são os meus direitos? Se eu quiser utilizar os dados de alguém, que cuidados eu tenho que ter? Tá? Quem são as pessoas que podem ser responsabilizadas? E a pergunta é, quem fiscaliza isso tudo? A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem duas funções principais. Primeiro, de regulação. Alguns critérios de práticas de segurança, do que vai ser exigido de relatórios, ainda dependem de uma regulamentação específica. Essa regulamentação hoje não existe no Brasil. E a gente tem uma questão que eu acho que é interessante a gente mencionar. A nossa lei de proteção de dados está muito inspirada na legislação europeia, na GDPR. Só que acontece que antes de você pegar o artigo 1º da GPDR, da lei europeia, tem mais de 100 considerandos, Rodrigo. Então, existe toda uma explicação da necessidade, da finalidade, como é que deve ser compreendida a política de proteção de dados dentro da Comunidade Europeia. E a gente simplesmente recorta essa parte e estabelece uma legislação que, para muitas pessoas, é novidade. Então, a gente se ressente desses considerandos na lei, dessa explicação das diretrizes, dos motivos, que poderiam ser muito úteis agora. Verdade. E a autoridade... Um conceitual, né? Conceitual, exato. E a autoridade ela ainda é responsável pela aplicação das multas. Agora, o que eu acho interessante é o discurso no Congresso. Temos que adiar a LGPD porque as multas são muito pesadas. Você teve desde 2018 para se preparar. Você vai colocar a culpa na pandemia que começou em março, para não ter se preparado esse tempo todinho? Segundo, olha, em relação às sanções, não se preocupa, porque a medida provisória não alterou o dispositivo do RJET. O que significa dizer que as sanções só vão valer em agosto de 21, tá? 1º de agosto de 21. Mas eu estou falando de sanções administrativas, Rodrigo. Se a gente for olhar para a lei de proteção de dados, eu tenho um capítulo inteiro sobre responsabilidade civil. E eu vou poder demandar pessoas que estão utilizando informações minhas sem consentimento. Pessoas que estão compartilhando meus dados. Esse de responsabilidade civil, eles estão em vigor já em razão... Só quando a lei de conversão for publicada. Tá? Esse é o que depende da lei de conversão, né? Isso é interessante, aliás, é um capítulo importante para o próprio direito civil, né? Existem vários temas de direito civil que passam também por esse capítulo da LGPD, né? Rodrigo, no seu escritório, você vai ter que indicar um encarregado. O encarregado é o equivalente brasileiro ao Data Protection Officer. Vai ser a pessoa que vai cuidar do compliance de dados no seu escritório. Que dados são colhidos dos clientes? Quem é que vai armazenar esses dados? Quem vai ter acesso aos dados dos clientes no escritório? Quando o cliente encerrar o contrato com você, o que vai acontecer com esses dados? Tá?
Se algum dos seus clientes quiser saber as informações que o escritório mantém a respeito dele, quem é que vai dar essas informações? Esses são alguns das diretrizes que o encarregado vai ter que cuidar. Você já imaginou se o presidente, na semana que vem, segunda ou terça, sanciona essa lei é publicada em hora oficial, e você acorda no dia seguinte e olha, eu não tenho política de privacidade no site, eu não treinei um encarregado, minha equipe não sabe o que é tratamento de dados, eu nunca parei para pensar o que é que eu faço com os dados dos clientes que já não são mais meus clientes, que são ex-clientes. A gente vai ter aí um corre-corre danado, porque o brasileiro, como sempre, deixa tudo para a última hora. Deixou para o último, pois é. Né? E essa é a dificuldade aqui. Essa discussão de efeitos retroativos é ótima, Marcelo. A gente está colocando aqui, Rodrigo, quando a lei de conversão for sancionada, a LGPD passa a valer na data da sanção. Quem vai dizer é o texto da lei. Antes da gente ler a pergunta de Marcelo, o perfil obriga da semana é sempre bom a gente ver. Né? Aliás, é indispensável nós vermos. Né? Com certeza. Mas vai lá, Marcos. É um belo perfil. Belo perfil, bacana demais. Parabéns, Marcelo, para você que está aí nos acompanhando também. Vai lá, Marcos. Acabei de atrapalhando. O que o Marcelo pergunta é o seguinte, essa é a discussão, vamos dizer, a discussão de hoje era saber se a LGPD está em vigor ou não. Isso. A discussão essa a gente já resolveu. Essa a gente ainda resolveu. Não, pelo menos nessa parte, digamos, está numa parte, né? Nessa parte que a gente achava que ia entrar em vigor, não está ainda, está dependendo da lei de conversão. Né? Isso. E muito bem, vai lá. Agora, qual é a segunda pergunta? Vamos imaginar que na semana que vem o presidente publica a lei de conversão. E aí a lei diz assim, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, significa dizer que quando ela entra em vigor, automaticamente a gente vai ter a vigência da LGPD. Mas vamos dizer que o presidente simplesmente diga assim, vete o dispositivo que diz que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Aí a gente vai ter que se recorrer à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se uma norma entra em vigor e não diz quando é que ela é publicada e não tem nenhuma referência expressa em relação à vigência, 45. Eu vou para os 45 dias. Puxa, tá que certo? Confusão. E o RJET vai ficar como aí? Porque o RJET, de qualquer forma, ele está em vigor, né? O RJET está em vigor, mas o que é que o RJET fez? O artigo que trata de vacatio legis da LGPD é o 65. O que o RJET fez foi criar um inciso a mais no artigo 65. Ele diz assim, os artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados entrarão em vigor em 1º de agosto de 21. Isso não foi alterado na Lei de Conversão. Então, esse item que foi incluído pelo RJET continua rígido, ninguém mexeu nele. O que está em discussão é o inciso 1º, que dizia que a lei entraria em vigor quanto aos demais artigos que não estão em vigência desde 2018, no dia 24 meses depois da sua publicação, que seria 14 de agosto de 2020. É esse dispositivo que a MP trocou. A MP passou a dizer o seguinte, os demais dispositivos entrariam em vigor 3 de maio de 21, e foi isso que o Senado tirou. Quando o Senado tirou isso, voltou o texto original. Essa lei vai entrar em vigor 24 meses depois da sua publicação. Tá? Então, o que a gente precisa é que essa lei de conversão entre em vigor. A gente vai atrelar a vigência do RJET, a vigência da LGPD, a data que entrar em vigor a lei de conversão. O que eu, sinceramente, nos meus mais de 20 anos como docente, eu não tenho nenhum exemplo parecido, tá? Para poder comparar nessa situação. Surreal que a gente está vivendo. Tá certo? Agora, enquanto isso, o que a gente tem que fazer? Eu acho que tem muita gente angustiada em relação a isso. Rodrigo, a gente precisa primeiro conhecer o texto da lei. Quais são os direitos do titular? O que é que eu preciso fazer? A LGPD dá uma importância tremenda à informação, à transparência. Tá? Eu acho que as pessoas que não tiveram a oportunidade de ler o texto ainda e estão angustiadas sobre o que fazer, acho que tem que começar conhecendo as diretrizes e levar em consideração que ela diz respeito à vida de todo mundo. A nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. Quando você for para o médico, quando você for para a academia, quando você for para a farmácia, tá? Todas as atividades vão ser impactadas por essa lei. Agora, adiar essa lei causa algum prejuízo para a gente? Vários. Principalmente pela falta de prestação de contas de quem está utilizando essas informações. E você veja como são as coisas. Os grandes portais e os grandes serviços de internet, eles já estavam preparados para a LGPD. Tanto que no dia 14 de agosto agora,
a gente recebeu vários avisos em Vários portais avisos, né? dizendo que eles estavam adequados ao texto da lei que nem em vigor estava ainda. É Então, verdade. os grandes, Rodrigo, eles estão preparados. Mas sabe É. qual é o problema, que eu acho que é decisivo? É que a lei vale para o Facebook e para o Google e vale para a padaria da sua esquina e para a farmácia do bairro. E nesse Pois é. aspecto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que vai estabelecer a diretriz. Qual é o nível de exigência que você vai estabelecer para cada uma dessas áreas, para cada uma dessas situações. Então, o que é urgente para mim agora? É que seja conformada a composição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que as pessoas possam começar a trabalhar, que elas tenham estrutura para isso, porque agora elas literalmente vão tentar trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Porque a gente teve aí 2 anos para tentar cuidar desses regulamentos. Infelizmente, esses regulamentos não foram feitos, meu amigo. E eu estava vendo aqui, tem uma questão também interessante sobre a questão da vigência. No artigo 6º do decreto 10.474, que é de ontem, está publicado hoje, né? Ele diz aqui o seguinte: este decreto entra em vigor na data de publicação da nomeação do diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Diário Oficial da União. Quer dizer, perfeito. Mesmo aqui a gente ainda tem as amarras, as vinculações. Agora, Rodrigo, você acha que esse decreto foi feito depois da decisão do Senado para hoje? Isso estava pronto, Rodrigo. Certamente estava tudo pronto, né? Isso estava pronto. Estava se esperando que houvesse realmente esse movimento no Senado ontem, né? Aliás, ontem não, foi antes de ontem, né? Antes de ontem. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que a gente deixa tudo para a última hora do prazo. Tá? O Senado foi votar isso, ou votava, ou então ela expirava. Ela ia perder a vigência, tá certo? E aí ela tinha outros assuntos, que era a questão do auxílio emergencial, que tinham que ser resolvidos em relação a essa medida, tá? E aí, veja, qual é a discussão? Alguns PROCONs, Rodrigo, estão se movimentando para tentar aplicar as multas. Eu não vejo sentido nisso agora, porque, primeiro, que os dispositivos que tratam de sanções administrativas ainda estão com a vigência suspensa, ainda estão em vacatio legis por conta do RJET. Tá? Em razão do RJET, né? Esse até agosto de 2021, né? Perfeito. Do RJET, né? Segundo, meu amigo, porque a gente tem uma competência específica da NPD. Sem prejuízo da gente ter convênios depois de aplicação para isso, tá certo? A gente ter portais para denunciar esse tipo de circunstância. Era isso que eu lhe perguntar, não é o PROCON que vai aplicar a multa, né? Isso. Agora, você imagine como é que você explica uma situação dessa para alguém que negocia com comércio exterior, para alguém que tem parceiros que tinham um cronograma de implantação da lei e, de repente, isso acontece. A palavra agora é compliance, meu caro. Pois é, e mesmo para empresas que têm atuação se utilizam da internet para prestar os serviços, fornecer os produtos, né? Que estão fora do Brasil e estão trabalhando aqui no Brasil, né? Isso também causa uma certa desconfiança mesmo do país, né? O país precisa realmente estabilizar isso tudo, né? Agora, você imagine você recebendo uma ligação do cliente seu hoje à tarde, preocupado com o LGPD, ele dizendo a você o seguinte, que o pouco de recurso que ele tem, ele tinha destinado para reativar o negócio dele, para se recuperar depois da pandemia. E você diz a ele que se ele não ajustar o site dele de delivery ou de comércio eletrônico para as regras da LGPD, ele pode ser alvo de uma ação civil, tá? E, em breve, de aplicação de multas. O que é que esse pessoal vai fazer? Eu estou imaginando muita gente pagando para ver, torcendo para que a lei não pegue, tá certo? E tentando empurrar isso o máximo de tempo possível. Nesse aspecto, eu achava muito melhor que tivesse uma data, 1º de setembro, 1º de outubro, tá certo? Mas que a gente tivesse um marco temporal claro para todo mundo. E não a gente ficar nessa insegurança jurídica de interpretação de dispositivos. Esse é o problema. Tá? Verdade. Agora, e para o pessoal que está assistindo a gente, também tem uma parte para os pais, tá? Em relação ao uso que as nossas crianças e adolescentes fazem das plataformas de internet, de plataformas de jogos, em relação ao consentimento. Tem uma questão interessante no LGPD que diz respeito à limitação dos dados que essas plataformas de jogos podem requerer para que você possa acessar o serviço. A ideia é que a coleta de dados seja a mínima possível e seja estritamente adequada às finalidades daquilo.
Tá? Então, Sim, sim. essa forma de buscar consentimento tem um peso econômico para os anunciantes, tem um peso econômico para a quantidade de acessos que vão ser estabelecidos. Tá? E, além dessa discussão que eu estou colocando para você, a gente tem que lembrar o seguinte: Rodrigo, será que os PROCONs do Brasil estão com compliance de dados? Será que o Ministério Público tem compliance de dados? Será que o Poder Judiciário, em relação ao PJE, tem compliance de dados? Porque a norma Verdade. não vale só para os particulares. Ela Bem também vale para lembrado o essa poder questão do público. PJE, né? Imagina, olha a quantidade de dados que hoje não deve ter já o PJE no Brasil, né? Então a preocupação é o seguinte: será que vai ser casa de ferreiro, espeto de pau? Será que o governo federal vai editar a lei, vai exigir da gente um cumprimento de uma norma que os próprios órgãos públicos ainda não estão preparados para admitir? A gente não precisava dessa confusão. Esse assunto é um assunto muito sério. Tá? O mundo Verdade. inteiro tem normas que tratam dados e que estabelecem limites para isso. Tá? Agora, como é que a gente vai lidar com esses assuntos? É o desafio de quem está do outro lado do balcão, os advogados que vão ter que começar a utilizar a sua criatividade para proteger o interesse do seu cliente e, na medida do possível, para garantir a eficácia de uma norma que eu acho excelente. Se você ler os princípios da LGPD, se você ler a definição dos conceitos que ela tem, ela vai ser muito útil para o nosso dia a dia daqui para frente. Disso eu não tenho dúvida. Perfeito, verdade. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, são 12h40, a gente começou essa live aqui meio assim, meio que de supetão, né? Foi uma live, super live, assim, né? Mais ao vivo impossível do que Na hora essa, da né? fome. Na hora da fome, nós vamos precisar parar, até mesmo porque a gente precisa já começar a etapa da tarde, mas a gente vai fazer um compromisso aqui com todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, que é o seguinte: eu estava pensando nisso, não sei se você topa, eu acho que vale a pena a gente fazer isso. Mais tarde um pouco, talvez, ou durante o final de semana, a gente parar para fazer uma seleção dos artigos que já estão em vigor e dos artigos que estão aguardando agora a lei de conversão, né? Para que a gente possa deixar isso bem didático para as pessoas. E aí a gente publica isso, tanto aqui no Instagram, como também lá no YouTube, porque é bom que todo mundo também saiba e acompanhe com a gente que nós vamos levar esse vídeo lá para o YouTube, tanto para o YouTube do professor Marcos Errar, que também tem o nome professor Marcos Errar, né, Marcos? Como é que é o... Marcos Errar, o mesmo nome do Marcos Instagram. Errar, direto, né? O YouTube Marcos Errar e também no YouTube Direito Civil Brasileiro. E lá na parte que a gente pode escrever ali no YouTube, inserir os dados, a gente pode inserir esses dados das normas que estão em vigor e que possa ajudar todo mundo também a estudar esse tema, né? Lembrando-se sempre que é um tema importantíssimo e tão importante que eu já vou deixar aqui uma outra ideia em jogo, que eu acho que a gente já precisa já começar a pensar nisso. Seria o seguinte: nós fazemos já agora para a lei de conversão, se vier a lei de conversão, se não vier a lei de conversão, a gente esperar quando vai entrar em vigor. Mas assim que essa parte mais, digamos, densa da lei entrar em vigor, a gente fazer um evento bacana, Marcos. E aí você já fica meio convidado aqui para organizar tudo. Você é craque nessas organizações todas, então já fica aqui de público esse convite, viu? Olha, combinado. Como eu lhe acompanho o tempo inteiro, a gente conversa praticamente todo dia, eu sei que você estava por dentro, eu já sabia que você estava por dentro da LGPD, mas eu confesso a você que eu não sabia que você estava tão por dentro assim, sabe? Eu acho que o governo federal precisa da sua ajuda urgentemente para levar um puxãozinho de orelha para a gente ver se coloca a LGPD já em vigor. Aliás, a LGPD é importantíssima para colocar o Brasil na rota dos países em grande desenvolvimento no mundo, né? Essa aqui é a grande verdade. Eu vou deixar a palavra com você para os finalmente também, claro, para você se despedir de todo mundo que nos acompanhou. Aliás, agradecer a todo mundo. Nós tivemos que aqui, parou o almoço para poder ouvir a gente. Parou o almoço para estar aqui com a gente. Agradecer também para todo mundo que vai nos ouvir depois, nos ver depois, já a deferência de poder sempre estar conosco aqui. Mas eu vou deixar aí a palavra com você para as suas colocações finais. Cara, eu acho que a palavra para todo mundo que está assistindo a gente agora é um pouquinho de temperança, tá? Da gente serenar da notícia do impacto inicial e a gente tentar se preparar da melhor maneira possível, tá?
E o direito é esse, a gente vive de um desafio atrás do outro. Vamos continuar buscando o melhor para os interesses dos nossos clientes, vamos tentar refletir um pouquinho sobre o impacto disso dentro da doutrina e da jurisprudência, certo? E que o seu canal continue com esse papel, prestar um serviço público. Vamos sim organizar esses próximos eventos e a gente acompanhar toda essa confusão para ver se a gente chega no final do ano em bom termo, tá? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Vamos lá, eu queria deixar um abraço aqui para Eduardo Madruga, que acompanhou a gente também aqui. Ainda agora há pouco Abraço, Eduardo Eduardo. passando, o nosso grande Alexandre Barbosa, direto de Cascavel, no Paraná. Ali, um abraço grande para você. Estou vendo aqui Fernanda Félix também passando, Carla Moutinho. Um abraço muito grande para todos vocês que nos acompanharam, para Jonábio também, que eu vi que passou aqui durante a nossa... Súlia Sampaio, que está lá em Brasília, no Distrito Federal. Juliana Cunha, muito obrigado. Fernanda também, por terem participado conosco. Bom, nós vamos voltar aí a qualquer momento com outras informações boas aí sobre direito civil, sobre esses temas que são sempre vinculados ao nosso grande ramo, que é o direito civil, que acaba passando por todas essas questões, né? Um abraço grande, pessoal. Boa tarde aí de trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.